Pessoal, bom, chegou a hora de nós falarmos um pouco sobre a técnica da entrevista. Nos dois textos que vocês vão encontrar nessa unidade, vai ser possível conhecer aspectos bem específicos relativos ao uso dessa técnica, desde como elaborar questões, por exemplo, até recomendações sobre como conduzir uma entrevista da melhor maneira. Então aqui eu vou acabar me atendo a aspectos mais gerais relativos a essa técnica. Então vocês vão poder conhecer, através desses textos, por exemplo, que a entrevista é um tipo de conversa, uma conversa planejada, organizada, às vezes estruturada, mas fundamentalmente conduzida, com o objetivo de obter dados que satisfaçam a um propósito de pesquisa. Vocês vão ver também que existem formas muito variadas de se conduzir uma entrevista, desde as chamadas mais estruturadas às formas menos estruturadas. Um exemplo, eu posso começar uma entrevista simplesmente propondo à pessoa que participa da minha investigação um tema, um único tema ao início, e convido essa pessoa então a discorrer sobre esse tema. Então o participante vai ter total liberdade de escolher o que falar, como falar, o que priorizar na fala, se ele vai falar sobre fatos de uma experiência passada ou sobre sua vida atual relacionada àquele tema, o que enfatizar. Então o participante é totalmente livre para escolher, inclusive a ordem com a qual ele vai comunicar os fatos e assim por diante. Essa modalidade de entrevista é conhecida como modalidade aberta ou de profundidade ou não estruturada. Agora, se nós quisermos estruturar um pouquinho esse formato, nós podemos previamente elencar alguns temas de interesse que, se não tratados pelo participante no momento da entrevista, podem ser introduzidos pelo pesquisador. Então não importa muito a ordem com que esses temas vão aparecer na entrevista. O que importa é que eles sejam de alguma forma tratados. Então é um formato um pouquinho mais estruturado, porque o pesquisador ele tem algum nível de controle sobre o tipo de assunto que vai aparecer aí na entrevista. Se eu quiser estruturar um pouquinho mais, eu posso pensar em formular várias questões abertas, por exemplo. Então faço uma pergunta, a pessoa responde, faço outra pergunta, a pessoa responde e assim por diante. Vejam que, nesse caso, existe uma ordem fixa, pré-determinada das questões, existe uma formulação de uma pergunta que vai, em algum nível, direcionar o participante para que fale sobre aquele aspecto de uma maneira mais precisa e específica. Então, essa já é uma forma um pouquinho mais estruturada de entrevista. Nós poderíamos dizer que é semi-estruturada, uma entrevista semi-estruturada. Agora, existe ainda uma outra forma, que seria inclusive oferecer possibilidades de resposta aos participantes. Então eu faço uma pergunta e digo, bom, dentre essas opções de resposta A, B, C, D e E, qual você escolheria como sendo a resposta mais adequada para essa questão? Então vejam que aqui a liberdade do participante em direcionar a sua narrativa é bem reduzida àquelas opções que foram dadas pelo pesquisador. Essa já seria uma entrevista estruturada. Então, vejam que, dependendo da forma como eu proponho as questões, se existe uma ordem definida ou não, se existe a possibilidade de propor opções de resposta ou não, eu posso migrar de uma não estruturada para uma estruturada. Então, dependendo do modo como eu conduzir. Bom, fundamental que em qualquer uma das modalidades a gente faça um registro dessas respostas.
né? Pode ser uma gravação de áudio com autorização da pessoa, né? Ou pode ser simplesmente, no caso de respostas mais objetivas, um registro escrito por parte do pesquisador, né? Dependendo do material que foi coletado, a gente pode proceder também a diferentes técnicas de análise. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma análise de conteúdo que tenta extrair os temas né, que emergem daquele material de entrevista. Pode ser uma análise de discurso, que está mais interessada em saber como a pessoa organiza os pensamentos dela, em que ordem, né, que recursos de linguagem ela utiliza. Né? Ou mesmo, né, pode ser uma análise estatística, né, feita a partir da contabilização de frequências de resposta, por exemplo. Certo? Agora vamos pensar numa outra questão. Como que essa entrevista pode ser conduzida? Bom, o modelo mais tradicionalmente utilizado é a entrevista face a face, em que eu me coloco na frente da pessoa, né? Elaboro as perguntas, a pessoa responde, eu gravo e assim por diante. Bastante tempo atrás, era bem comum a realização de entrevistas por telefone, né, para a realização de pesquisas. Né? Com o tempo, esse hábito foi se perdendo, porém eu vejo que agora, nesse contexto de pandemia, nós estamos retomando alguns hábitos passados. Então, justamente pela impossibilidade de um contato mais próximo com as pessoas, tem sido mais comum, né, a realização de entrevistas por telefone e agora, com as tecnologias que a gente tem, por videoconferência, né, já que a gente não pode estar frente a frente com a pessoa, certo? Bom, e um outro aspecto também é que eu posso realizar entrevistas com uma única pessoa, que seria um modo mais clássico, assim, né, da entrevista, mas também existem técnicas como a técnica do grupo focal, que envolve a presença de várias pessoas ou de um grupo de pessoas na condução de uma entrevista. Então, o pesquisador ele faz a pergunta e o que acontece ali é uma interação de respostas, de opiniões, de reflexões, né? E aquele em si é o próprio material da investigação. Então, variadas formas de a gente pensar, né, esse método de investigação. Agora eu gostaria de falar sobre uma coisa que eu acho extremamente importante, que é o fato de a gente ter consciência, né, que existem muitos aspectos que podem influenciar no material que a gente obtém por meio de uma entrevista. Se a gente vai tentar sistematizar essas fontes de influência, a gente poderia dizer, né, que elas são relativas ao contexto, né, em que a entrevista está acontecendo, elas são relativas à figura do entrevistador, né, à figura do entrevistado e também ao próprio conteúdo das questões que são propostas. Então, é extremamente pertinente atentar para todas essas fontes de influência no momento em que nós estivermos planejando uma entrevista, né? Então, saber que dependendo do tipo de ambiente em que a gente está na hora da entrevista, né, a gente pode ter materiais com qualidades diferentes. Então, se eu entrevisto uma pessoa em algum ponto, né, do seu caminho, do seu deslocamento, no meio de uma rua movimentada, com muitos ruídos, eu vou ter um tipo de material. Se eu realizo essa entrevista, de repente, na casa da pessoa, né, com um ambiente mais tranquilo, em que ela se sente mais confortável, eu já tenho um outro tipo de material. Né? De repente, só uma mudança de ambiente vai fazer com que a pessoa já se sinta um pouco mais à vontade, né? ou mais tranquila para trabalhar naquela atividade. Né? Por exemplo, se a pessoa está num ambiente de trabalho, pode ser que ela não se sinta muito à vontade, ou pode ser que naquele ambiente ela assuma um determinado papel que não favoreça a investigação em si. Nos estudos de psicologia ambiental, o ambiente faz toda a diferença, né? Se eu estou investigando, por exemplo,
o ambiente doméstico, é bastante conveniente que a entrevista seja feita no ambiente doméstico, porque a pessoa, ao estar, né, naquele ambiente sobre o qual ela está falando, ela pode lembrar de fatos ao ver certos objetos. O simples fato de ela estar presente no ambiente doméstico faz com que ela tenha acesso a memórias, né, mais facilmente do que se ela tivesse, por exemplo, no meio da rua falando sobre a sua casa. Então, é importante que a gente tenha consciência de que pode existir diferenças, né, na qualidade, no conteúdo do material produzido em razão do ambiente em que essa entrevista acontece, né? Da mesma forma, a própria figura do entrevistador, né, também pode ser uma fonte de influência. Dependendo do assunto da entrevista, do tema que está sendo investigado, né, se o entrevistador tem uma aparência X ou Y, isso pode, né, de alguma forma, motivar o respondente a ir por uma direção ou por outra direção, né? Às vezes, se é um tema delicado para aquela geração, ser entrevistado por uma outra geração também gera algum tipo de impacto, né? Às vezes o sexo do entrevistador também pode ocasionar uma situação, né, que modifica a qualidade daquele dado, daquela entrevista. E se a gente for pensar também, o próprio entrevistado também deve ser considerado, né, nesse tópico relativo às influências, né? Então, é importante saber, né, que tipo de material eu posso obter de um grupo de crianças, por exemplo, né, ou de um grupo de adultos, ou de um grupo de idosos, quais são as características típicas daquela expressão daquele grupo. Então, são todas fontes de influência para os materiais que se originam das entrevistas, né? Agora, talvez uma das grandes fontes de influência seja o próprio conteúdo da entrevista, a forma como a gente elabora as questões, né? Então, ter consciência de que usar ou não usar um pronome numa frase pode fazer com que a pessoa dê um sentido ou outro, né, àquela frase, né? Então, usar uma palavra ou outra, né, pode fazer com que a pessoa conduza a sua resposta para um lado ou para o outro. Então, dependendo da forma como a gente elabora, pode ser que a pessoa entenda que nós estejamos querendo obter um certo tipo de resposta. Ou seja, absolutamente, né, todas as palavras que estão ali presentes naquela pergunta, de alguma forma, podem fazer com que a pessoa se comporte de um jeito ou de outro. Então, a consciência desses aspectos é fundamental na hora do planejamento da entrevista, né? Então, dito isso, é bastante importante que antes de qualquer investigação a gente realize estudos pilotos sistemáticos, assim, para estarmos certos de que aquele material é um bom material de pesquisa. Então, elaborar perguntas, fazer perguntas em campo, verificar se as pessoas entendem a pergunta do modo como nós esperamos que elas entendam, é tudo parte do processo de estudo, elaboração, estruturação e planejamento dessa entrevista, antes de ela acontecer verdadeiramente, né? Bom, queridos, indo já pro finalmente, né, dessa breve fala sobre as entrevistas, eu acho que eu gostaria de dizer que um dos grandes desafios, né, de um pesquisador que utiliza essa técnica é estabelecer um vínculo de confiança com a pessoa que está sendo entrevistada. Eu acho que esse é o ponto, assim, que nós poderíamos dizer crucial, assim, na condução de uma entrevista. E a gente pode conquistar, né, essa confiança de variadas formas. Então, eu diria assim que a primeira forma é relativa aos aspectos éticos da investigação. Então, vocês sabem que
antes de quaisquer pesquisas, né, que envolvam seres humanos, nós precisamos primeiro passar por um comitê de ética que vai analisar todos os procedimentos da nossa pesquisa, né? E no momento da pesquisa propriamente dita, nós precisamos fornecer aos nossos entrevistados uma série de informações, né, que garantam a eles, por exemplo, o direito ao anonimato, né, o direito de desistir da participação a qualquer momento sem precisar justificar, o direito de acesso a informações relativas àquela pesquisa, ao projeto, né? Então, o direito de atendimento em caso de imobilização psicológica, por exemplo. É importante que a gente explicite, né, ao início desse contato todos os aspectos éticos envolvidos naquela investigação, e esse, eu diria que é o primeiro passo para a gente estabelecer esse vínculo de confiança, né, com a pessoa que está sendo entrevistada. O segundo passo, eu acredito que seja realmente ser um entrevistador atento àquilo que está sendo comunicado. Então, é preciso ser um bom ouvinte, mas é preciso que o pesquisado, o entrevistado, perceba que você realmente tem interesse naquilo que está sendo dito, né? Então, a utilização de expressões de escuta, né, de acolhimento da escuta ao longo da entrevista é importante, né? A pessoa está falando e a gente está manifestando, vamos dizer assim, uma atenção, né? A gente pode repetir alguma palavra que a pessoa falou, né, para mostrar que a gente está atenta àquilo que está sendo dito. A gente pode fazer algumas reformulações também com a mesma intenção de mostrar que nós somos bons ouvintes, né? Enfim, demonstrar atenção e acolhimento de escuta é extremamente importante para fortalecer esse vínculo de confiança, sem expressar qualquer comentário avaliativo, por exemplo, de concordância em relação àquilo que está sendo dito ou de discordância em relação ao que está sendo dito, porque esse movimento, né, pode conduzir o entrevistado para um lado ou para outro, porque em geral ele vai tender a comunicar fatos que esperam ser benquistos, né, pelo entrevistador. Então é importante ser um bom ouvinte, sem, no entanto, né, ser avaliativo ou expressar comentários avaliativos em relação àquela fala, né? Um outro aspecto que eu acredito que seja bastante importante para o fortalecimento do vínculo com o entrevistado é deixar questões mais delicadas, né, ou que possam fazer com que o entrevistado se sinta em algum nível constrangido, né, ou desconfortável, deixar essas questões para o final da entrevista. Então, a gente primeiro fortalece o vínculo de confiança e aí lá para o final da entrevista a gente pode perguntar aspectos mais delicados, né, ou que podem de alguma maneira gerar algum desconforto. Às vezes, por exemplo, o simples fato de perguntar a escolaridade pode gerar algum desconforto. Então é melhor que essa pergunta esteja lá no fim da entrevista e não no início. Se estiver no início pode já de cara, né, gerar algum constrangimento que prejudique toda a condução do trabalho, né? Utilizando a mesma lógica, né, a gente poderia optar por tratar de assuntos mais gerais ao início, mais amplos, né, e mais específicos ao final também. Bom, para concluir, então, vou apenas comentar rapidamente algumas vantagens e limitações da técnica, questões essas que vocês já devem ter até visto ou se dado conta ao longo das unidades, né? Bom, eu acredito que uma das maiores vantagens da técnica da entrevista é que a gente pode acessar aspectos que são
realmente impossíveis de serem acessados por meio de outros instrumentos como a observação, né? Então, saber exatamente as motivações que dirigem o comportamento de alguém, as suas percepções, representações, né? Isso só pode ser acessado por meio de uma conversa, né? De um esquema de pergunta e resposta. De outro modo, a gente não tem acesso, né? Então, nós podemos explorar questões que ainda não estão expostas, nós podemos verificar questões, né, que ainda que foram antecipadas, mas que precisam ser certificadas, por exemplo. Então, a entrevista é uma boa forma, né, para isso. Por exemplo, uma entrevista não estruturada, ela é ótima para pesquisas exploratórias, né, que estão tentando ainda entender, né, qual rumo seguir, que aspecto pode ser o causador, né, ou relacionado com a temática investigada. Entrevistas mais estruturadas, por exemplo, né, que oferecem opções de resposta, elas são muito boas para verificação de fatos. Então, vamos dizer assim, eu já explorei esses fatos em algum momento da minha pesquisa, né? Aí eu já elaborei hipóteses em relação a esses fatos, agora eu preciso confirmar esses fatos, né? Me certificar de que realmente o caminho é por aí. Então, uma entrevista estruturada, com perguntas objetivas, pode facilitar essa verificação, né? Então, essas são as grandes vantagens, né, da técnica. E claro, como nós já tivemos a oportunidade de conversar em outros momentos, as desvantagens têm a ver primeiro com nós estarmos totalmente dependentes da motivação, da vontade daquela pessoa em nos comunicar alguma coisa, né? Também a questão da autenticidade das respostas é um fator que preocupa nas entrevistas, porque a pessoa às vezes pode estar mais interessada em dar uma resposta que vai ser bem recebida, né, pelo entrevistador, na sua opinião, e não é exatamente isso que o pesquisador gostaria de escutar. Na verdade, ele gostaria de ter uma resposta de fato autêntica, né? A pessoa pode não se dar muito conta daquela situação sobre a qual ela está conversando, mas, enfim, como ela precisa dizer algo, então esse algo pode não corresponder, né, muito bem aos fatos, pelo fato de ela não ter se dado conta, ou de ela não se lembrar, né? Enfim, ela não ser consciente daqueles fatos. Bom, existem algumas limitações, naturalmente, né? E aí o grande objetivo nosso é tentar, como já falamos também, utilizar essa técnica associada a outras, de modo a compensar as fragilidades umas das outras, né? E assim caminhamos. Certo, queridos? Então, bom, deixo esses dois textos para que vocês possam estudar e seguimos conversando então.